Pegue as minhas mãos. Toque nas minhas mãos, Tomé. Você disse que você só ia crer se eu mesmo sou o Cristo, se eu ressuscitei. Então toque nas minhas mãos, apalpa na minha mão, mexa nos meus dedos, mexa nas minhas mãos. Olha aqui a ferida. Está fresquinha ainda, foi 3 dias atrás que fizeram essa ferida em mim. Olha aqui. E aí, Tomé toca naquelas feridas. E ainda Jesus falou assim: olha aqui, ó, do meu lado, olha aqui, veja aqui em mim, a lança entrou aqui dentro de mim. Toque em mim, Tomé. Tomé teve que tocar e ver. Quando Tomé reconhece que aquele homem era mesmo Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o Senhor da glória, Jesus aquele que nasceu, morreu e ressuscitou, aleluia, ele disse bem assim, olha, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ei, ele não reconhece Jesus agora só como Senhor, mas reconhece com Deus também, como Deus, Senhor meu e Deus meu. Aí toda a Bíblia diz que cai aos pés de Jesus, adora o Senhor. Só que Jesus o repreende, chama a atenção dele. Jesus chama a atenção dele e diga para ele assim, ó, 29, disse-lhe Jesus: por que me viste você crer? Você só crê que não é. Se você não visse eu, você não é crer não, porque o meu discípulo não. Por que você não crê? Você viu porque você creu, Tomé? Ele fala: bem-aventurado aqueles que não viu e creu. Bem-aventurado não somos nós. Quem aqui viu Jesus? Ninguém viu Jesus. Jesus estava falando de nós. Ele estava falando de mim e de você. Não era nem dos discípulos mais. Ele lançou uma palavra que passou anos. Depois de 2025 anos, chega essa palavra até nós. E ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu, você não vimos Jesus crucificado. Eu e você não vimos Jesus sendo sepultado. Eu e você não vimos Jesus sendo retirado ali daquela cruz. Nós não vimos ele entrando da casa e dizendo: Pai, seja convosco. Mas nós cremos que isso aconteceu. Nós cremos que ele ressuscitou. Aleluia! E nós temos também lá em Atos capítulo 1, onde ele reúne os discípulos, cerca de 500 pessoas reunidas lá no Monte das Oliveiras. E ele começa a dar umas últimas instruções, as últimas palavras dentro da terra. Depois que ele vai falando, ele vai se afastando dos discípulos. Os discípulos não seguem ele vai se afastando, ele vai se afastando, vai ficando um pouco longe. Quando ele fica numa distância óbvia para Deus,